Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Seu Bolso, Sua Vida. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Como nós podemos usar estratégias que a gente lê aqui no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu indico a todo mundo. Gente, R$19,90 no Mercado Livre. E esse livro aqui mudou minha vida. E se vocês lerem, vai mudar a vida de vocês também. Como devemos aprender os métodos que ele ensina para a gente juntar dinheiro para o nosso primeiro passo. O primeiro passo é uma reserva de emergência. Aí vocês me perguntam, o que é reserva de emergência? Vamos ver isso agora no vídeo. Segue. Galerinha, reserva de emergência nada mais é do que você ter uma reserva, você juntar dinheiro e deixar ela ali guardadinha, escondida de preferência, para que na hora de uma emergência você esteja precavido. Veja bem, temos muitas emergências no dia a dia. Eu pensei aqui em algumas agora só para ver com vocês, ó. Reserva de emergência, uma coisa que acontece muito, você tá ali com suas contas contadinhas, aí você do nada quebra um dente. Que nem um amigo meu agora foi comer um feijão, só de pensar me arrupia. Disse que foi dar uma dentada no feijão, tinha uma pedra dentro do feijão, quebrou um queixal no meio. Foi pro dentista, R$2.000. Você já imaginou do nada, você tá aqui de boa e você tem que ter R$2.000? Aí você não tem o dinheiro, você tem que usar o cartão, aí você não tem limite no cartão, tem que pedir emprestado. Pense numa situação complicada. Agora, se você tivesse uma reserva de emergência, não seria bom automaticamente, mas você estaria ali com dinheiro e você não precisaria se preocupar muito. Você resolveria, ia na sua poupança, que você tem ali no investimento, tirava o dinheiro e resolvia o seu problema. Mas se você não tiver, você vai contrair dívidas. Sabe o que acontece quando você contrai dívidas? Você usa um cartão de crédito, não tem como pagar a fatura, juros. Aí vira aquela bola de neve, tem que fazer empréstimo para pagar uma bola de neve sem tamanho, porque você não tem uma reserva de emergência. Isso eu citei um exemplo. Por exemplo, eu falei do dentista, né? Mas você pode quebrar seu carro. Eu já vi inúmeros amigos meus que quebraram o carro e ficou tempo sem poder andar de carro porque não tinha dinheiro para consertar o carro. E hoje em dia o mecânico, sabe como é que funciona? Você só tira o carro da oficina se você tiver o dinheiro ou se você tiver um cartão. Caso contrário, você não tira. Outro exemplo muito comum, moto. Você pode estar aqui com sua moto, do nada, dá um problema, bate o motor, quebra um conjunto, fura um pneu, o pneu rasga. E aí? Um pneu de uma moto hoje é R$300, R$400. Outro exemplo muito comum que acontece muito, óculos. Tem gente que não consegue fazer nada sem óculos. Por exemplo, eu sou míope, só que meu problema de miopia é 1 grau, eu não uso óculos. Eu usei um tempo, depois não usei mais. E eu me consultei recentemente e deu 1 grau também. Só que como eu tenho diabetes, o médico disse que não adianta fazer o óculos para quem é diabético, porque ela sempre vai dar uma oscilação. Então eu tenho que ter um controle de pelo menos 3 meses para mim poder fazer o óculos. Outro caso que esse não tem jeito, doença. Gente, ó, doença é doença. Você adoece, tem que ir para o hospital, chega lá, o médico passa uma ruma de remédio e você tá ali. Como é que você vai comprar aquela ruma de remédio se você não tiver uma reserva de emergência? Aí de novo vai para o cartão de crédito. Aí de novo, se não pagar o cartão tem juros. Tudo isso porque você não se organizou e não teve uma reserva de emergência. Filhos, outro problema. Geralmente seu filho pode adoecer, seu filho pode precisar de alguma coisa para o colégio. Geralmente os colégios sempre pedem muita coisa. Você tem que estar comprando sempre alguma coisa. Você tem que estar com dinheiro para poder bancar os seus filhos. Então, outro motivo para você ter uma reserva de emergência. Aí eu coloquei um exemplo aqui do dia a dia, mas pode ser qualquer item. Eu citei, por exemplo, a geladeira. Se sua geladeira der um problema, você tem que arrumar. Você não vai ficar sem geladeira. Não tem, humanamente impossível hoje você viver sem uma geladeira. Eu citei o exemplo da geladeira, mas o fogão, a mesma coisa. Então são itens que você não pode faltar. E você, tendo uma reserva de emergência, você está ali tranquilo. Você de noite dorme tranquilamente, né? Se acontecer algum problema amanhã, tem um dinheirinho ali para me resguardar. E não adianta vir com a desculpa, é porque não dá, Rogério. Não, porque não tem condição, não dá para mim. Dá.
Todos esses exemplos que eu dei para vocês aqui, se acontecer no seu dia a dia, você tem que arrumar. Então você não tem desculpa para dizer que não dá para guardar uma reserva de emergência. Você precisa, você tem que ter uma reserva de emergência. Segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de um cara que nasceu em 1874, esse livro é ótimo, perfeito para você aprender que você precisa guardar. A primeira lição dele: você tem que guardar nem que seja 10% do seu salário. Aí você diz assim: poxa, Rogério, mas 10% do salário é muito. É não. É 10%. Veja bem, se você ganha 2 mil, 10% vai ser 200. Se você ganha 3 mil, 10% vai ser 300. Se você ganha 1.500, 10% é 150. Mas você tem que guardar. Sabe por que você tem que guardar? Porque quando você compra uma geladeira, você não divide ela em 12 vezes. A geladeira é 3 mil reais, você paga 12 de 250 e paga. Pasmem, você paga. Você compra uma máquina de lavar por 1.700 reais, você divide ali em 10 vezes, você paga 170 reais todo mês. Você tem um aluguel para você pagar, que nem muitas pessoas pagam um aluguel. Quando você termina de fazer sua casa, que muitas pessoas conseguem aos trancos e barrancos, depois de muitos e muitos e muitos anos, terminam a casinha dela. Ufa, graças a Deus eu parei o aluguel. Aí o aluguel, aquele dinheiro do aluguel vai para onde? Pergunte a quem saiu do aluguel. Cadê o dinheiro do aluguel? Não some, some porque a pessoa gasta. Futilidades, vai gastando, gastando, gastando e gasta. Você paga um carro a vida toda, que nem conheço muitas e muitas pessoas que pagavam 350, 400, 500, 600, hoje aumentou mais, 350 faz antigamente. Eu conheço um amigo meu que pagava 800 reais do carro dele. 800. Aí ele chegou para mim e disse: Rogério, eu não quero guardar esses 800, porque eu estou pagando todo mês. Eu digo: você está mais do que isso. Se você está pagando todo mês 800 reais, quer dizer que esses 800 você pode guardar. E hoje ele guarda, todo mês ele pega, ele finge que continuou pagando o carro. E eu toda vida eu vejo ele e como é que tá lá? Tá aqui, ó, investido no Mercado Pago, ó. Tá uma beleza, tá rendendo. Porque, gente, a gente sempre... Olha, quando você compra um fogão, você compra parcelado. Você compra uma geladeira parcelado, compra um óculos parcelado. Tudo você paga. Então você não venha com desculpa. Não, porque não dá. Dá. Uma coisa você fica certa, dá. O problema é você querer. Você aprender que você precisa guardar o dinheiro. Porque numa situação de emergência, você tem que ter o dinheiro. Você acha que você é independente porque você trabalha, é casado e tem filhos? Se você não tiver uma reserva de emergência, você não é independente. Porque veja bem, você vai no hospital, aí chega lá, o médico diz: não, você tem que fazer uma ressonância. Aí você vai no SUS marcar, é 1, 2 anos para eles marcar uma ressonância. Você é independente? Me responda aí. Responda aí se você é independente. Você tem condição de fazer uma ressonância? Se você tiver uma reserva de emergência, você vai lá no hospital, na cidade que for. Quanto é uma ressonância? A ressonância é 700. Vou fazer uma ressonância particular. Que se eu for depender do SUS, quando eu for fazer, eu estou morto. Porque as pessoas acham que são independentes só porque trabalham, tem uma casa, tem filho. Não são independentes. Se você não for independente financeiramente, você, infelizmente, você não é independente. Você está andando com o seu carro quebra. Se você não tiver o dinheiro para arrumar, você não é independente. Seu carro vai ficar na oficina. Agora você tem que entender, vocês têm que aprender que você tem que guardar dinheiro. Querendo ou não querendo, achando bom, achando ruim, tem que guardar. É que nem eu falei com um amigo meu um tempo desse, ó. Eu não juntava dinheiro também não, eu era um lascado, um caloteiro, devia todo mundo. Só que a partir do momento que eu aprendi que se você não tiver dinheiro, você não é independente, você é um bosta. Aí desse dia para frente eu aprendi que tinha que guardar alguma coisa. E graças a Deus por causa da maravilhosa esposa que eu tenho. Agora você veja bem. Se você, numa situação que eu falei agora no hospital, se você não tem o dinheiro, aí você fica criticando o SUS. Você critica todo mundo, você só não critica o principal fator do problema. Você
Você é o fator principal do problema. Porque você não se resguardou, você não economizou, você não guardou. Aí quando chega numa necessidade, você bota a culpa em todo mundo. A culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é não sei de quem, a culpa é do SUS, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas não, a culpa é sua. Você tem que aprender que a culpa é sua. A gente sempre tem que procurar logo o nosso problema. Agora você pegar, guardar 10% do seu salário por mês, que não é nada. Se você for um evangélico, por exemplo, todo evangélico, todo crente, como você chama, dá 10% para a igreja. E ele morre. Pelo contrário, converse com o evangélico. Ele vai dizer assim: não, a partir do dia que eu comecei a dar 10% para a igreja, minha vida melhorou bastante, abriu as portas, eu estou bem, o dinheiro aparece do nada, eu estou feliz. Aí você, todo final de semana, quer estar bebendo cerveja, quer estar bebendo cachaça, quer estar viajando, quer estar curtindo, quer estar no centro, quer estar na balada. E no final do mês diz assim: não, Rogério, não dá para guardar não sobra não. Sobra. E se não sobrar, é que nem o Eduardo Filiberg fala: faça uma renda extra. Eu faço mais de 2 rendas extras. Porque eu sei que eu preciso de ter o dinheiro que eu vou construir minha casa. E eu sei que eu tenho que ter uma reserva de emergência para as outras emergências. Então eu tenho consciência de que só um trabalho que você tem, você não consegue guardar. Agora, se você fizer uma renda extra, você consegue. Tem muitos e muitos exemplos de coisas que você pode fazer com renda extra. Muitas coisas. Aí a pessoa se acomoda, aí vai dar desculpa. Gente, você não pode dar desculpa. Você tem que entender que você tem que ter a solução para o seu problema. Uma reserva de emergência é mais do que obrigatória. Você tem que ter. Não é um fato. Não, porque não dá. De você fazendo um jeito, fazendo outro, dá. Você não pode se acomodar. Quantas e quantas pessoas têm dinheiro na poupança? Eu conheço diversas pessoas que têm dinheiro na poupança. Só que a poupança hoje é o pior lugar para você guardar o dinheiro. Quer dizer, o pior lugar é debaixo do travesseiro, que tem muitos. Muitos que têm medo de poupança, têm medo de banco e não deixam o dinheiro no banco, deixam dentro de casa. Aí aquele dinheiro vai só perder valor. O salário mínimo lá em 2009, eu acho que era R$500. Hoje já está de 1.500. Quem está guardando desde aquela época para cá, o dinheiro só desvalorizou. O que era R$100 lá em 2009, 2008, hoje em dia não vale 20, não vale 30, 40. Então as pessoas têm que aprender a colocar no lugar que renda. Seu dinheiro tem que render. Aí muitas pessoas colocam na poupança. Só que a poupança é um investimento, vamos até colocar aqui. Então, vamos ver aqui agora qual é o melhor lugar para você colocar o seu dinheiro. O primeiro fato foi o que eu falei, que se você deixar debaixo do travesseiro, ele não vai render nada. Se você botar 1.000, no final do ano você tem 1.000. E a inflação vai comer seu dinheiro. O segundo lugar que você pode guardar é na poupança. Gente, a poupança, ela rende em média de 6 a 7% ao ano. Vamos se basear aqui em 6%, que vai dar ao ano, né? Que vai dar igual a 0,5 ao mês. Vamos se basear nisso. Que ela vai dar 6%. Então, se você colocar R$1.000 lá, no final de um ano você vai ter 1.060. Aí, o que é que eu faço? Eu sempre procuro investimentos no CDB, que é o mais seguro possível, que tem a proteção do FGC. E eu sempre vou procurando ali quais são os melhores retornos. Com certeza avaliando o banco que você vai colocar, né? Hoje mesmo, eu acho que, na minha opinião, os melhores são Nubank e Mercado Pago. Também tem outros que oferecem maiores lucros, mas só que quando você vai analisar o tempo que eles oferecem, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu prefiro deixar no Nubank e no Mercado Pago. Então, no Mercado Pago hoje, veja bem, hoje, todo dia muda, ele está dando 115% do CDI. Aí vamos calcular isso. Olha, o que significa 115% do CDI? Ele dá, hoje, o Mercado Pago, numa caixinha lá, sem precisar você ser mais, ele está pagando 115% do CDI ao ano. Então, como é que a gente calcula isso, gente?
Muito fácil, gente. Ó. Você pega o CDI, que é baseado na taxa Selic de 15%, e o CDI é conforme a taxa Selic, tem que prestar atenção nisso. A taxa Selic é 15%, o CDI é sempre a taxa Selic menos 0,10%, então é 14,9% ao ano. Se o Mercado Pago está lhe dando 115% até R$5.000, então você pega 14,9 vezes 15%, aumenta 15%, né? Vezes 1,15. Então, o Mercado Pago está te oferecendo 17,14% ao ano. Porém, entretanto, todavia, temos que descontar o imposto de renda. O imposto de renda, ele tem uma tabelinha de variação. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas vamos na taxa máxima, que é 22,5. Então você vai pegar 17,14 menos, vezes, né, no caso, que eu vou calcular a porcentagem, 0,775, que equivale a 22,5%. Então, resumindo, o Mercado Pago ele está te dando 13,28% ao ano. Então, se você pegar 13,28% e dividir por 12, você vai ter um rendimento de 1,11 ao mês. Então, é 115% ao ano. Deixa eu botar aqui só MP para a gente poder ver tudo. 115% ao ano e 1,11% ao mês. Gente, é o dobro da poupança. A poupança é 0,5. O dobro seria 1. Aqui está dando 1,11. Então, se você botar R$1.000 no Mercado Pago, no final de um ano, você vai pegar aqui os R$1.000 vezes... Vamos fazer a conta do quanto é que dá por ano, né? 1,11 vezes 12 vai dar os 13... É 13,28, gente, porque ele arredondou. Então, você vai pegar R$1.000 vezes 13,28%. Vamos ver se ele vai fazer a conta. Vai dar um rendimento de 132 ao ano. Então, esses 1.000 se transformam em 1.132,80. Então, veja bem a diferença, viu? R$1.000 debaixo do travesseiro, no final do ano, 1.000. R$1.000 na poupança, no final do ano, 1.060. R$1.000 no Mercado Pago a 115% do CDI até R$5.000, você vai ter 1.132. Você está vendo a diferença, gente? A diferença é exorbitante, que você pode pegar seu dinheiro e colocar no lugar que ele vai render muito mais do que deveria. Você imagina se você tiver 5.000. Ó, 5.000 na poupança, 5.000 debaixo do travesseiro vai dar 5.000. 5.000 na poupança, você pega 5.000, aí você pega o valor de 5.000 vezes 6% ao ano. Então vai render 300. Então vai dar 5.300. E o Mercado Pago, se você pegar 5.000 e você colocar aqui 5.000 vezes, no caso 13,28%, nós já tinha feito essa conta, daria 664. Então você teria 5.664. Só para vocês terem uma ideia de como você deve pesquisar aonde colocar o seu dinheiro para render mais. Lembrando que o Nubank também tem uma caixinha turbo que rende 115% até R$5.000. E se você quiser ser o melhor imagem do Mercado Pago para render 120%, até 10.000 você pode fazer. E se você for no Nubank, que no caso lá no Nubank Mais, você também rende 120% até 10.000. Eu estou baseando aqui na realidade da gente. Quem não tem, quem não quer pagar bem mais, quem não quer ser no Nubank Mais. Então vocês estão vendo aqui a diferença? Ó. E outro detalhe, galerinha. Esses valores que você vai guardar, você tem que colocar numa liquidez imediata, resgate imediato, que é a liquidez imediata, resgate imediato. Ou seja, o que é um resgate imediato? Você pode sacar o seu dinheiro 24 horas, 7 dias por semana. Então, qualquer hora, qualquer dia, você precisou, ele tira. Porque tem a liquidez diária. O que é a liquidez diária? Você pode sacar o seu dinheiro no horário comercial, eu não vou nem no comercial, e apenas de segunda a sexta, dias úteis. E outra coisa, você quer o dinheiro, se você pedir hoje de manhã, você vai receber ou hoje de tarde ou amanhã. E se você pedir de tarde, geralmente só sai no outro dia. Então você tem que estar atento a isso.
Tem muitas pessoas que vão investir, não tem conhecimento, eu vou até ensinar isso a vocês, colocam no investimento que nem pode tirar o dinheiro. Que nem foi um erro que eu cometi. Eu abri 2 investimentos para mim, 2 caixinhas do Nubank, e eu não sabia, não entendia muito, e eu coloquei para resgatar o dinheiro daqui a 2 anos. E eu não olhei a liquidez, nem o resgate. E lá só podia sacar no vencimento. Então tem 2 caixinhas minhas que está travada. Eu só vou poder sacar em 2026 e 2027. Tá vendo? Você tem que entender um pouquinho. Então você tem que colocar no rendimento que renda mais, no investimento que renda mais, e você tem sempre que prestar atenção que é um resgate imediato. A reserva de emergência do Nubank é imediato, a caixinha turbo do Nubank também é imediato, o cofrinho do Mercado Pago de reserva de emergência também é imediato. Então são excelentes lugares que você pode colocar o seu dinheiro. Isso aqui é muito importante para a gente saber aonde colocar. Eu conheço muitas pessoas que o dinheiro está na poupança e ela não tem ideia de que se ela colocasse em outro investimento, até um que for 100% do CDI, vai render praticamente o dobro da poupança. Vocês estão vendo que esse que nós estamos usando aqui, ele está rendendo mais do que o dobro. E se você colocar um a 100% do CDI, que eu vou ensinar no próximo vídeo, ele vai render praticamente o dobro. Galerinha, você tem que entender que você precisa guardar, você necessita guardar. Não adianta você achar que é independente se você não tiver independência financeira. Você já imaginou você precisar de um exame, precisar de uma coisa e você ficar de mãos atadas porque você depende do sistema, e o sistema quer justamente isso. Ele quer fazer você depender dele para você precisar dele, para você achar que precisa dele. Esse é o problema do sistema. O sistema ele quer que você se humilhe a ele. Aí depois você fica assim, viva o SUS. Viva o SUS, tudo bem, o SUS é uma boa, você vai para lá, você está passando mal, na hora ali você resolve o problema e tudo e tal. Mas uma pessoa que precisa de um tratamento a longo prazo, você precisa ser independente financeiramente. Nós precisamos parar de depender do sistema. Você tem que aprender isso. Você precisa parar de depender do sistema. Você tem que ter independência financeira. Se você não tiver independência financeira, sinto muito lhe dizer, mas você não é independente. Para todo mundo que pensa que acha que porque ficou de maior, porque trabalha, porque tem uma casa independente, isso não é verdade. Se você não tiver uma independência financeira, você é uma vítima do sistema. Você necessita do sistema, você tem que se humilhar ao sistema. E é isso que o sistema quer. O sistema quer que você se humilhe a ele. Você precisa se livrar dessa coisa do sistema. E outra coisa, é até principal, eu nem falei. Se você tiver uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses, que eu já ouvi muitas pessoas falando que é bom ter 6 meses, mas 6 meses já é um pouco exagerado. Porque na nossa realidade, nós temos que ver a nossa realidade. Por exemplo, se você ganha 3 mil, para você ter uma reserva de 3 meses, você tem que ter 9 mil. Que é o fato de você, a quantidade de meses que você vai poder ficar tranquilo, sabendo que você tem ali sua reserva para você. Você vai ter o seu seguro-desemprego, se você for CLT, você vai ter seus direitos, você vai ter tudo, ainda vai ter a reserva ali, que vai deixar você mais tranquilo. Eu me recordo que em 2022, um amigo meu, ele disse assim, naquela época eu ainda não tinha começado a investir, não, gente, eu comecei a investir em 2024. Eu estou dando esses caras em vocês porque eu sou um exemplo de que era para me ter começado antes e eu não comecei, e hoje eu me arrependo de não ter começado. Porque quando você começa, ó, tá vendo esse gráfico aqui, ó? Quando você começa, você só sobe, você só cresce, você não para. Mas se você não começar, é que nem academia. Não, eu vou segunda. Eu vou segunda. Eu vou segunda e nunca vai. E você nunca emagrece. Aí depois você fica criticando tudo. Mas o problema é você. Porque você não vai, você tem que começar. Você tem que começar e ter constância. Aí depois que passa um ano, você está totalmente diferente. Que nem tem 1 ano e meio que eu estou investindo. Ou menos de 1 ano e meio. E eu já estou muito, mas muito diferente. É igualzinho à academia. Se você for e tiver constância, depois de 1 ano você já está bem diferente, já está bem mais saudável. E a gente tem que aprender isso. Aí você está em casa, vai dormir de noite preocupado, porque não sabe se amanhã seu patrão vai lhe demitir, não sabe se amanhã o seu carro vai dar um problema, se sua moto vai dar um problema, se sua bicicleta vai dar um problema, se um filho seu vai adoecer, você vai dormir preocupado, porque você não tem uma reserva. Você necessita de ter uma reserva para você viver bem. É para o seu próprio bem. Você vai dormir bem, acordar bem. Agora, se você não tiver, você vai ficar preocupado.
Se eu escuto um zum, zum, zum na empresa que pode ter demissão, aí você fica, meu Deus, será que vai ser eu? Eu já trabalhei em indústria grande, eu sei como é, o pessoal fica todo aflito. Se contrata um novato, vixe, contrata um novato, e agora, será que eu vou rodar? E fica ali com aquela preocupação mal do mundo. Agora, se você tivesse uma reserva, você ia pensar assim, não, se eu for demitido, eu vou ter minhas parcelas, eu vou ter meus direitos, eu tenho minha reserva ali de 3 meses garantida para me segurar minhas contas durante 3 meses. Um amigo meu em 2022, ele disse assim, naquela época eu achava que estava bem, porque eu não devia, eu não tinha conta. Eu achava que não ter conta já era bom. Não tenho conta. Todo dia eu gastava com besteira, aparecia um celular novo, trocava, porque a gente sempre tem esse negócio de ficar trocando. Tem uma amiga minha que todo mundo troca moto, Eu digo, fala, Jesus, pra que isso? Mas eu não tinha reserva, eu simplesmente achava, no meu ponto de vista, na minha cabeça, não, eu não tenho conta, então pra mim tá bom. Mas não. Aí um amigo meu chegou pra mim e disse assim, Rogério, você acha que você tá bem, né? Mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Se você for despedido, você tem dinheiro para segurar quantos meses as contas da sua casa? Aí eu parei assim. Eu digo, caramba, eu nunca pensei nisso. Eu digo, pois tá vendo? Você nunca pensou nisso. Se você for despedido hoje, se você for despedido, você tem dinheiro para segurar quantos dias na sua casa? Comenta aí. Se você for hoje despedido, você tem dinheiro para bancar você durante quanto tempo? Depois que ele me falou isso, foi que caiu a ficha. Aí eu comecei a ler, e a leitura ajuda muito. Esse livro aqui, eu indico, mais do que indico. Já li 2 vezes e vou ler de novo, porque é um livro muito bom. E é um livro velho, viu, gente? Um livro muito velho e muito bom. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui é fenomenal. Mudou a minha mente. Eu já li outros vários livros, mas esse, para mim, até hoje, foi um dos melhores para abrir minha mente. Mas, galerinha, espero ter ajudado vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam, vocês necessitam, e não dê desculpa. Parem de dar desculpa. Gente, nós temos que parar de dar desculpa que não dá, que não dá, que não vai, que não vem. Parem de dar desculpa. Acorda para a vida. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os CDBs, 120%, 110%, aonde é o melhor lugar para você guardar a sua reserva de emergência, onde é o melhor lugar para você ter aquele rendimento. Gente, se inscreve no canal, compartilha para quem você acha que precisa do conteúdo, ativa o sininho das notificações, vai ter 2 vídeos por semana, só dando carona em vocês, para vocês aprender a viver, porque eu não sabia viver, eu aprendi com o tempo, e eu quero que vocês aprendam, porque infelizmente as pessoas acham ruim quando a gente fala, mas é a verdade. Vocês têm que parar de achar que não dá, porque tem que dar, gente, tem que dar. Vocês entendam isso. Se não der de um jeito, dá de outro. Se você acha que não dá para guardar, arranha, faça alguma coisa que dê. Formate o computador, faça bolo, faça salgado, lave um carro, lave uma casa, faça uma faxina. Alguma coisa que entre dinheiro para você guardar. Ou então você diminui suas bebidas, diminui o refrigerante, diminui a pizza, diminui o salgado, diminui o iFood. Se você gastava 100, gasta 70, guarda 30. Você tem que entender e tem que fazer mecanismos que você consiga guardar o dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha para aquele seu amigo que toda vida diz que não dá. Aí você manda para lá ele para ver os carão que eu dei nele. Valeu!